Vamos falar sobre o corona. Ontem e hoje, meu WhatsApp, acho que eu nunca ouvi tanto e aí. E aí, cara? E aí, meu? E a bolsa? E aí? O que você acha? E aí? Né? Foi muito e aí. Então, as pessoas com medo, né, com ansiedade, estão com dúvida, né, vendo seus investimentos caírem, o que fazer, né? O que vai acontecer daqui para frente? E eu separei algumas coisinhas aqui que eu gostaria de comentar, compartilhar com vocês sobre isso, beleza? Então, vamos só entender, né? O que está acontecendo, né? Caso você não saiba, você não assista televisão ou notícias, né? Coronavírus é um vírus que tem sintomas parecidos com gripe, tá? Mas que em alguns casos pode ser fatal. E isso estava muito forte na China, né? Só que agora alguns casos aparecendo na Europa, mortes em outros países, e a preocupação com a propagação desse vírus é o que está preocupando as pessoas, certo? E nos últimos dias, né, nesse último final de semana, nesse feriado de carnaval, as bolsas dos outros países, né, global, caíram em torno de 7, 8% nesse período de preocupação. Só que a Bolsa do Brasil estava fechada, né? Era feriado aqui no Brasil e a Bolsa não opera no feriado aqui. Então era natural que acontecesse a mesma coisa que nos outros países, né? Então quando abriu a Bolsa aqui na quarta-feira, foi uma quarta-feira de cinzas, né? Então a Bolsa caiu 7%, só na quarta-feira. Então você imagina, se você tem investido seus preciosos R$ 10.000 lá, e você vê uma depreciação, né, uma desvalorização de R$ 700 em um dia, é de se assustar, né? É compreensível, certo? Então foi isso que aconteceu, tá? E isso devido à preocupação, né, com a propagação desse vírus. Eu vou colocar aqui uma imagem para você ver e a gente vai analisar junto, né? Essa imagem é da própria Organização Mundial da Saúde, tá? E ela denota essas bolinhas vermelhas que você consegue ver aí, são os casos de coronavírus confirmados até dia 25 de fevereiro de 2020. Então você percebe aí uma propagação para a Europa, né, ali no Oriente Médio, né, a Austrália, a Oceania, ali, a parte do Japão, inclusive alguns casos nos Estados Unidos, certo? Beleza. Então tem mais de 77 mil casos, tá? E mais de 2.500 mortos, né, devido a essa doença, tá? Ou decorrência dessa doença. Então é realmente algo de se preocupar, tá? Então vamos entender o que isso afeta as empresas, né? Então as pessoas começam a vender seus ativos de bolsa, entendendo que, às vezes não, tá? Às vezes ela nem pensa e vende. É o que acontece na maioria dos casos. Mas o que pode acontecer de fato dentro de uma empresa, né? A empresa pode ter que não conseguir, imagina uma crise onde as pessoas não podem ir trabalhar por conta de não pegar uma infecção, né? Ou não poder trabalhar um supermercado, um atendente, uma empresa turística, enfim. Principalmente companhias aéreas, né? Então as pessoas não vão querer viajar, não é mesmo? Para não correr o risco de contrair a doença, né? Então as pessoas têm medo de que essas empresas vão diminuir lucratividade, ou algumas pessoas falam que vai quebrar e não sei o que, não sabe o que está falando, mas enfim, é isso que está acontecendo, tá? E aí onde que vai esse dinheiro então, né? As pessoas vendem esses ativos e fazem o quê? Normalmente, o que aconteceu nesse final de semana também, elas compram os títulos do Tesouro Americano, que é como se fosse o nosso Tesouro Direto. Elas vão lá e compram esse Tesouro Americano porque é o que é seguro, né? Então vai dar tudo errado, vamos comprar o título do Tesouro e deixar o nosso dinheiro lá, tá? E o governo vai pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa para resolver o problema. Beleza. Aí o que acontece com o preço desses títulos de tesouro, né? Quando muita gente compra alguma coisa, você entende que o preço daquilo sobe, né? Então logo a rentabilidade desses títulos diminui. E foi o que aconteceu. O título do Tesouro Americano para daqui a 10 anos ficou com a mínima histórica de rentabilidade, com uma rentabilidade de 1,3% ao ano. Então você investir no Tesouro Americano para daqui a 10 anos para ganhar 1,3% ao ano, né? Mas as pessoas não estão preocupadas com rentabilidade, estão preocupadas com segurança. Beleza.
Isso foi o que aconteceu. Para onde mais que o dinheiro pode ir, né? Elas também compram ouro, tá? Então, os ETFs, que são os fundos de índice, né, relacionados a ouro, também subiram nesses últimos dias, e também o que acontece com o dólar, né? As pessoas deixam de investir num país para ir para um lugar mais seguro, onde o dólar é a moeda forte, então ou elas compram ouro, ou elas compram dólar, ou elas compram título do Tesouro Americano, enfim. E o que acontece com o dólar? O dólar sobe em relação a praticamente todos os outros países, chegando a quase 4,50 aqui em relação ao real, né? Então o dólar sobe nesses momentos também, ok? Porque as pessoas estão buscando uma moeda forte, uma moeda segura, certo? Mas o que de fato acontece, né? Muita gente não analisa, muita gente, assim, eu acredito que 99% das pessoas agem, né, por conta da emoção, né, ou se não 100% das pessoas, na verdade, as pessoas tomam decisões com base em emoções, tá bom? Então, mas a gente tem que realmente analisar o que isso pode acarretar nas nossas vidas, né? E saber o que fazer, tá? Mas uma dica que é para agora para a gente ter uma conclusão, né? Porque agora você entendeu o que aconteceu, o porquê que está acontecendo e o que você pode fazer em relação a isso, né? O que você pode fazer em relação a isso, né? Qual que é a dica, né, do momento? Olha, se você for agora atrás de uma proteção, por exemplo, ouro ou dólar, né, ou o título do Tesouro Americano, por exemplo, né? Os preços já subiram bastante desses ativos, né? Porque as pessoas estão indo para lá. Então você viu que realmente o que acontece na economia é, às vezes, uma empresa aérea faturar menos por causa dos clientes que não estão querendo viajar muito, né? E outra coisa também, empresas que têm passivo em dólar, né? Empresas que têm dívida dolarizadas, né? Acontece que a dívida dela vai aumentar, né? Em relação ao dólar que está subindo, a dívida dela tende a aumentar, tá? Isso pode prejudicar um pouco os resultados dela naquele trimestre ou naquele ano, enfim, coisas para você ter em mente, ok? Porém, perceba que algumas empresas, elas não têm esse impacto do dólar, né? Não tem esse impacto global, que dependem da economia global, né? Então, por exemplo, empresas de saneamento básico aqui no Brasil, empresas regulamentadas, empresas elétricas, por exemplo, que geram energia, elas não têm muito algo a perder, né? Então elas vão continuar a operar normalmente e as pessoas precisam de energia e mesmo assim o preço dessas ações, dessas empresas caíram bastante junto com o índice, né? Junto com a bolsa, com o Ibovespa. Então pode ser uma oportunidade para que a gente possa fazer vender lenço onde todo mundo está chorando, né? Então a gente tem que ser inteligente nessas horas, tá bom? E a melhor dica, né? Se você tem que diversificar o patrimônio, tá bom? Se você diversificar o seu patrimônio, você vai estar protegido desses cenários de queda, tá bom? Porque se você tem ali só bolsa, você vai cair junto com todo mundo. Mas se você tem proteção ali, se você tem um pouco de dólar, ou se você tem um pouco de ouro, ou você tem um pouco de ativos em outras moedas, entende? Então você vai estar mais protegido, entendeu? Se você não está tão protegido, que sirva de lição, tá bom? E o que é melhor a se fazer então? Muitas vezes nada, tá? Se você já diversificou seu patrimônio, você tá legal, tá? Agora, se você não está diversificado, que sirva de lição para que você daqui para frente comece a diversificar melhor os seus investimentos, tá? Mas não é o momento de tomar decisões desesperadas, tá? Então calma. Se você, por exemplo, está participando da queda da bolsa, verifique se os ativos que você tem realmente vai sofrer todo essa perda, né? De verdade, né? Será que as receitas daquela empresa estão realmente comprometidas?
com tanto que ela se desvalorizou? Porque se não estão, pode até ser uma oportunidade para que você faça novos investimentos, tá bom? E para novos aportes, né, eu falo que você pode tentar empresas que não sofrem muito com essa situação econômica global, né? Como eu falei, as elétricas, saneamento, que continuam empresas boas. Então, você tem que tomar a decisão dos seus investimentos com base em fundamentos. Se aquela empresa ainda tem bons fundamentos, que provavelmente nada mudou, tá bom? Você continua investindo nessas mesmas empresas, tá bom? E sempre diversificando, tá bom, pessoal? Essa é a grande lição, tá? E também outras empresas que não sofrem com dólar, né? Você pode fazer novos investimentos nessas empresas, tá bom? Porque o dólar pode ser que ele suba mais um pouco, pode ser que ele caia, mas o dólar ali ele tende a cair depois dessa fase de medo e pânico, tá bom? Então por isso que é o mais importante você fazer investimento do seu perfil de risco, né? Essa é uma outra dica, né? Faça investimentos do seu perfil de risco, porque se você está no seu perfil de risco, você não está se sentindo tão mal, porque você está dentro do seu perfil de risco. Se você, por exemplo, está com o perfil de risco de que cai 15%, está tudo bem, então faça investimentos com um perfil de risco adequado, tá bom? Porque se você está no seu perfil de risco, você não está ansioso, você não está com medo, tá bom? Se você está fazendo um investimento fora do seu perfil de risco, você está com muito mais medo e isso pode te gerar prejuízo, tá bom?